Church Tech Expo, maior encontro de tecnologia para templos e igrejas da América Latina. As principais tendências e soluções de áudio, vídeo, iluminação e segurança com os maiores especialistas do país. Church Tech Expo e Panorama Show 2017, mais uma vez ao vivo aqui do São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. O evento que começou na terça-feira e vai até amanhã, dia 8 de junho, às 8 horas da noite, com todas as soluções de tecnologia para áudio, vídeo, iluminação, segurança e muito mais. Nós estamos abertos desde as 9 da manhã para credenciamento, às 10 da manhã os congressos e a partir do meio-dia abre a feira de tecnologias e soluções. Agora nós estamos com mais um convidado aqui, Armando Ishimaro, gerente de negócios da JVC e da Líder aqui no Brasil. Obrigado pela presença, Armando. A minha primeira pergunta tem a ver com um assunto que nós comentamos hoje numa outra entrevista e que foi debatido em um dos debates aqui do nosso congresso, que é a conexão de pequenos acessórios nas câmeras e antenas que permitem se conectar com redes 4G. Ou seja, você com uma câmera na rua pode entrar ao vivo numa emissora de TV ou num outro tipo de transmissão com segurança, né? E essa segurança aumentou nos últimos anos, né? Porque apesar da qualidade, havia alguma instabilidade, né? Alguma desconfiança exatamente quando você precisava entrar ao vivo, né? Isso. Porque a rede não tinha toda a confiança. O que é que mudou nessa conexão da câmera com os estúdios? Ok. Então, fazendo um resumo do desenho da câmera da JVC, nós colocamos toda a tecnologia de transmissão via internet dentro da câmera. Então, a única coisa que vai por fora, através de um conector USB, é um adaptador de Wi-Fi, ou um adaptador para cabo de rede, ou um modem 3G ou 4G. E uma vez que eu conecto a câmera numa rede, eu posso inclusive transmitir para o meu canal de YouTube ou seu canal de YouTube diretamente da câmera, sem mais nenhum dispositivo externo, né? Quer dizer, só uma paradinha, quer dizer, se eu estou num evento ao vivo, como a gente está aqui agora, mas com uma câmera no ombro, me deslocando de um ambiente para outro na rua, eu posso não apenas transmitir para um destino específico numa emissora, num estúdio, mas eu tenho conexão também com o YouTube e com alguma outra rede também? Facebook, todas essas redes sociais, eles utilizam o que a gente chama de um protocolo RTMP, que é uma linguagem de transmissão de vídeo na internet. Certo. E a câmera já traz embarcada esse protocolo de transmissão da internet. Eu também posso, por exemplo, mandar para um serviço de CDN que eu contrato para fazer a distribuição massiva desse vídeo. Certo. Quais linhas da JVC são compatíveis com esse tipo de transmissão? Então, nós lançamos primeiro as câmeras que a gente chama de semi-shoulder, né, que é a menorzinha, é uma câmera de ombro com essa tecnologia. E há 2 anos atrás, nós lançamos 2 modelos de câmera 4K, também com essa tecnologia de streaming, certo, ao vivo. E você comentou hoje sobre o aumento na robustez da conexão, né? O que é que vocês fizeram para aumentar a confiabilidade dessas transmissões? Certo. Então, essa transmissão pode ser feita via IP ou pela internet, que pode ser uma linha privada que eu contrate, que aí eu tenho o serviço, né, a banda necessária, não vou ter problema de transmissão. Mas se eu utilizo um canal público, por exemplo, através de um modem 4G, pode ser uma operadora, né, do mercado, é uma linha pública e eu posso ter limitação de banda. E como nós usamos somente um modem, está limitado para um modem, se aquela operadora naquela localidade não tiver banda suficiente, então o vídeo vai falhar. Mesmo que eu tenha recursos para fazer a compensação de perda de pacote, né? Então, esse ano a JVC lançou uma outra solução que é um produto já de mercado, de um terceiro, que eu uso 2 chips com uma antena de alto ganho. E com isso eu garanto a conexão
com o serviço que eu tenho contratado de alta potência, vamos dizer assim. E com isso a minha banda é mais estável. E você fica menos sujeito à interferência de outros equipamentos também? Exatamente, também. Essas atenuações que podem acontecer quando você passa perto de algum equipamento que gera ruídos de frequência. Porque com essa antena que dá um ganho, é como se eu estivesse aumentando a potência do meu transmissor de Wi-Fi. Perfeito. Ou de modem, né, nesse caso. Maravilha. Um outro assunto que a gente está tratando aqui no Congresso é que a evolução das câmeras, além do HD e agora com 4K, abriu espaço para algo que não é exatamente uma novidade, mas que sofreu uma limitação por causa dos monitores de tubo, né? Que é o HDR, né? Isso. Esse aumento no espectro da luminosidade exibida pelos monitores. Exatamente. Que agora pode ser trabalhada na pós-produção, na intermediação das imagens, né? Exatamente. Como é que isso é um trabalho, é uma percepção subjetiva, né? Dizer exatamente o quanto eu estou aumentando, o quanto eu estou diminuindo. E o Armando trabalha com uma linha de produtos que é a Líder, né? Uma empresa japonesa, que faz a medição desse sinal, né? Dessa imagem. Dá para a gente explicar aqui mais um pouco como é que funciona o HDR, como se mede como se trabalha com essa imagem? Entendi. É um pouco difícil, né, de explicar em palavras, mas eu vou tentar, né? Primeiro, o que é o HDR, né? Isso vem dos primórdios da televisão, quando, bom, ainda existem muitos televisores de tubo no mercado, né? Vocês como telespectador talvez ainda tenham os televisores de tubo. Então, quando você compara o brilho de uma tela de tubos com uma de LCD, vocês vão notar uma grande diferença, né? Que o tubo é mais escuro. E principalmente quando você acende a luz do seu ambiente, né? No ambiente escuro, o tubo se vê bem, mas quando você liga a luz ambiente, perde muito contraste, enquanto que o LCD consegue manter o contraste, né? Então, você tem uma limitação de brilho. O HDR não é bem uma tecnologia, mas está tirando proveito do brilho maior que uma tela de LCD consegue fornecer comparada a uma de tubo. Quer dizer, o sensor da câmera, ele captava esse brilho, mas a gente limitava, a gente não passava para frente, quer dizer, não mandava essa imagem para casa dos telespectadores, porque isso ia gerar um ruído, uma saturação na imagem exibida. Quer dizer, é um padrão que foi estabelecido para garantir a qualidade final que é exibida. E o gargalo, né, era o monitor. Não estava nos sensores das câmeras, mas estava na ponta. E agora isso diminuiu muito ou quase desapareceu, né? Isso vai mudar, porque hoje ainda existe, como o Fernando mencionou, existe uma limitação dos dispositivos de imagem, que são as telas de TV. Então hoje a transmissão é feita com um padrão para os televisores de tubo. Certo. E agora, como as tecnologias dos displays estão aumentando, existe uma coisa que a gente chama de HDR, que é que eu consigo obter um brilho maior, a dinâmica do brilho mais dinâmico nas telas dos LCDs. Certo. Né? Então eu consigo ter um maior contraste, uma dinâmica de contraste, desde uma cena mais escura até uma cena mais clara. As câmeras já superaram, ou vem superando ainda esse ponto, que as câmeras conseguem enxergar essa dinâmica de brilho toda. Por exemplo, num pôr do sol, de repente você tem uma sombra numas árvores, algo bem escuro, e você vai ter que ajustar, você tinha que escolher ou priorizar a área muito luminosa, ou então abrir a íris e valorizar a parte mais escura. Mas exatamente. Tinha que ser uma escolha. Hoje você pode tratar esse material para exibir as duas, trabalhar. Exatamente. Abre muita porta para a criatividade. Abre muita porta para a criatividade. Então, com isso, eu consigo ter detalhes nas áreas escuras e ter detalhes nas áreas mais claras, sem saturar. Certo. Então, as câmeras já conseguiam captar isso, mas o display não. Então, hoje você vai numa loja, né, pergunta pelos televisores assim, top, mais caros, então ele já tem a especificação de HDR. Para HDR.
Então, agora, a Líder, o que ela fez com os instrumentos de medida, né? Então, não tinha como mensurar isso. A única coisa, e não existe hoje monitores que conseguem ter toda essa dinâmica, né? O 100%. Então, com um instrumento que nós chamamos de monitor forma de onda, que nós conseguimos fazer a leitura de uma forma eletrônica numa tela, ela incorporou o HDR nessa leitura do forma de onda de uma forma mais objetiva. Quer dizer, é um equipamento de medição eletrônica que consegue exibir na forma de dados aquilo que muitos monitores ainda não são capazes de exibir, né? E assim nós conseguimos ajustar as câmeras para que respeitem os limites das telas. Bom, como vocês perceberam, esse assunto é muito complicado e muito difícil de explicar em palavras, né? Com imagens é mais fácil explicar isso. Por esse motivo, amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos um debate com 3 fabricantes de câmera, a Canon, a Arri e a Sony, apresentando seus equipamentos e conversando sobre esse assunto, sobre diversas perspectivas na hora da gravação, na hora do processamento de imagem, no uso das lentes. E a gente também vai ter a participação do Armando, falando de como você trabalha esse sinal dentro dos limites estabelecidos pelas telas atuais, né? A gente abriu a dinâmica, aumentou o espectro de luminosidade, mas ainda é preciso respeitar os limites. Então a gente vai falar desde o momento da gravação, no set, até a hora da exibição. Vamos traçar um arco e vai ser uma discussão de 2 horas amanhã, entre 10 da manhã e meio-dia. Na sequência a gente abre para a exposição aqui para o nosso último dia de exposição. Se você ainda não participou, fica aqui o convite. Amanhã, quinta-feira, dia 8 de junho, último dia da Church Tech Expo e Panorama Show 2017. Você pode pegar todos os detalhes, fazer a inscrição, olhar nossa agenda, ver nossos expositores no site churchtechexpo.com.br ou então vir diretamente ao São Paulo Expo, na zona sul de São Paulo. Nós temos transporte gratuito desde o metrô Jabaquara. Vir e fazer a inscrição na entrada do evento. Esperamos vocês! Church Tech Expo, maior encontro de tecnologia para templos e igrejas da América Latina. As principais tendências e soluções de áudio, vídeo, iluminação e segurança com os maiores especialistas do país.